Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo a pastora Cleusa Caldeira, ela é pastora da Igreja Presbiteriana Independente. Fez o seu mestrado na PUC do Paraná e hoje desenvolve o seu doutorado na FAJ, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, em Belo Horizonte. Nós estamos conversando, né, pastora Cleusa, sobre essa hermenêutica feminista negra. Eu gostaria de recuperar um outro aspecto daquela sua primeira resposta. Você falava que a nossa hermenêutica, né, nossa interpretação da experiência religiosa, do texto bíblico, ela está marcada por um eurocentrismo. Isso você chegou a desenvolver. Sim. Mas você falou outras duas coisas também que poderíamos aprofundar, que é uma perspectiva sexista, uma perspectiva classista, racista. Como é que isso impacta no dia a dia das comunidades? Isso é uma questão interessante de se pensar mesmo, porque é a partir de nossa experiência que nós devemos ler o texto bíblico, né? Agora, quando nós, mulheres negras, né, aqui no Brasil, sobretudo, que fizemos a experiência de escravidão, né, que no começo foi desenvolvida uma teologia própria para colocar os negros exatamente à margem, né, da questão teológica e da reflexão bíblica, porque a Bíblia, para nós negros, então, ela não foi neutra nessa questão em relação à escravidão. A Bíblia ela foi usada para legitimar essa sociedade racista, sexista e classista também. Nós temos, então, uma experiência agora, uma experiência dupla, podemos dizer, em relação à Bíblia. Primeiro, essa experiência de dor mesmo, onde que ela não foi neutra. Ela foi usada para legitimar a sociedade. Por isso, também, nós afirmamos que a nossa sociedade, além de ser sexista, né, onde o homem branco, ele tem os seus privilégios, tudo se torna bem mais fácil para ele do que para a mulher, né? Mas também classista, né? Onde o discurso que privilegia as pessoas de classe média, alta e não pobre, e também essa questão racista. Para nós, a nossa sociedade brasileira, especificamente, não só a nossa brasileira, mas latino-americana, é a sociedade de estrutura racista. A Bíblia foi usada para isso. Porém, nós que fizemos experiência de Deus também, e a teologia negra norte-americana vai dizer que o evangelho para aquela comunidade negra, que eles fazem outra experiência de racismo, não foi um dom dos brancos, mas foi uma apropriação dos negros, que os negros fizeram do evangelho. Para nós reconhecemos, então, esse caráter libertador do evangelho. E nós cremos que é possível, então, agora nós esse mesmo texto bíblico, a gente reler ele a partir de nossa experiência, então nós negros reconstruirmos a nossa experiência, a nossa identidade, porque nós, enquanto negros no Brasil, nós tivemos, por conta da escravidão e a leitura bíblica que veio legitimar essa escravidão, a nossa identidade desconstruída. Foi todo um sistema que foi organizado para desconstruir essa identidade do povo negro. E quando nós falamos identidade, é identidade enquanto comunidade, enquanto povo, né? Não é uma identidade simplesmente isolada, que é impossível também de se ter, né? Sim. Mas a identidade do povo negro, ela foi desconstruída. Agora nós pretendemos, então, reler a Bíblia, a partir da nossa experiência, e buscar, então, reconstruir nossa identidade. E a Bíblia, ao contrário do que foi nos passado, ela nos dá toda essa bagagem para reconstruir nossa experiência negra, olhando para a experiência do povo de Deus, que também é uma experiência onde os africanos estão presentes, né? Influenciando, inclusive, a autocompreensão do povo de Israel. A Bíblia diz que Israel viveu por 400 anos no Egito. Mas isso é muito pouco explorado na leitura bíblica eurocêntrica. Como se esses 400 anos vivendo no Egito não houvesse influenciado a autocompreensão do povo de Israel. Muitos também apontam que
para que negasse essa influência africana, acabaram, então, tirando o Egito da África. Quando a gente fala Egito, muitas pessoas não pensam que o Egito é a África, né? Sim. Está na África. Sim. Então, essas questões que a hermenêutica negra, sobretudo a hermenêutica negra feminista, vem pensando e vem trabalhando também. Sim. Um tempo atrás, não há muito tempo, eu entrevistei Dom José Maria Pires, né, que você conhece também. E da conversa, nós entendemos que a questão da escravidão no Brasil, né, ela foi instituída, né, pela classe dominante, mas a estrutura da sociedade brasileira permaneceu com a mentalidade, com a cultura escravocrata. E pelo que você acabou de dizer, eu lhe perguntaria, nós estamos vivendo um momento favorável para recolocar sobre a mesa todas essas questões? Nós estamos revendo, por exemplo, os 50 anos, né, da instituição do golpe militar no Brasil, mas nós temos que fazer também mais uns séculos atrás, além disso, obviamente, que temos de fazer, né, e de rever também essa estrutura da mentalidade escravocrata, e nesse papel, nesse trabalho, as religiões não poderiam, e o cristianismo de modo particular no Brasil, que é a religião hegemônica, colocar, levar essa pauta adiante, discutir esse tema? Com certeza, porque o que a gente pode ver no cenário hoje, né, para nós, então, pensarmos, não é uma tarefa, é um dever da teologia, na verdade. É uma obrigação que nós temos para conosco mesmo. Né? Quando a gente fala de mulher negra, de hermenêutica negra, de povo negro, nós não estamos falando de um povo distante, nós estamos falando de nós mesmos. Né? O Brasil, às vezes a gente quer negar, mas nós somos um país onde a maioria da população é negra. A teologia, a igreja, a instituição, nós falamos de teologia, mas a teologia ela é feita nos púlpitos, né? Então nós temos um dever de corrigir esse erro histórico, né? De reparar esse erro histórico. É um ato que foi cometido há muitos anos, mas como é estrutural, ele permanece. E quando a gente vê aí na televisão tudo que acontece com a mulher negra, ela é arrastada, ela é arrastada pelo carro, ou seja, o corpo de mulher negra sendo tratado como se fosse uma coisa, o que está por trás disso? É essa estrutura na qual o Brasil foi formado, né? O nosso continente foi estruturado, ou seja, é uma estrutura racista. A teologia ela tem um dever, se ela realmente quer ser libertadora, ela precisa começar a falar exatamente das estruturas racistas, né, que estão por aí. Não só a teologia cristã, né, mas as outras religiões também. Não é estranho que parece que nós saímos desse sistema de escravidão, mas não tá. Foi uma coisa do passado e fica lá. Não é bem assim, não? Que deveriam ser as coisas. Na verdade, nós podemos dizer que nós saímos do regime de escravidão, porém as consequências desse regime, ele se perpetua, né? Até hoje. E se nós não destacamos a questão do negro, a mulher negra em especial, o que essa teologia feminista negra reflete sobre especificamente o papel da mulher negra? Qual que é o lugar da mulher negra? Que status ela tem na sociedade brasileira hoje? Eu creio que é importante a gente especificar a questão da mulher negra. Nós, como mulheres negras, nós fazemos uma experiência diferente da mulher branca. E quando eu digo nós, mulheres negras, para muitos pode soar assim, não, mas ela não é negra, né? Ou não é tão negra. É o que eu trabalho também na minha dissertação. Ser negro é muito mais do que ter pele preta. Sim. Do que ter pele escura. Se eu lhe confessar que meus avós, né, são negros, olhando para mim, ninguém vai dizer isso, né? Porque ser negro é uma questão, é uma opção política. E tem a ver com o engajamento também para mudar essa estrutura que nós estamos denunciando, a estrutura racista. É um gostar-se do ser negro, é um gostar do próprio corpo, é um olhar para culturas de matriz africana e também as suas religiões e ter uma certa identificação, de se reconhecer ali também. E
então um experienciar ou se sentir parte de toda essa experiência negra, né? Que não é para nós negros e negras, falar de experiência negra não quer dizer experiência simplesmente africana. Isso, africana não, simplesmente escravo. É muito mais. O papel da hermenêutica negra feminista, então, é resgatar a nossa história que foi negada, que foi cortada, que foi suplantada desde o continente africano. Então, ser negra hoje no Brasil é isso, não é dizer assim, eu sou descendente de escravo, não. Eu sou descendente de africanos escravizados. Eu acho que tem uma diferença muito grande. E também, aí o papel dessa hermenêutica para nós mulheres negras é, primeiro, essa libertação do nosso próprio ser, ou seja, o nosso corpo que foi coisificado, como cantava e canta, né, Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Isso é uma denúncia, né, que para nós que experimentamos isso no dia a dia, ou seja, o nosso corpo enquanto objeto simplesmente de desejos, coisificado, uma mercadoria. Então, eu creio que o papel nosso hoje enquanto teólogas negras é promover essa positividade da negritude, do fato de ser mulher. Sim. E é claro que com isso vem outras coisas que envolvem o nosso papel social, né? E, sobretudo, nessa desconstruir essa sociedade que está estruturada sobre as bases do racismo, né? Pastora Cleusa Caldeira, muito obrigado pela sua presença. Sucesso na continuidade da pesquisa lá na FAGE. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre o nosso curso de mestrado e outras atividades, acesse a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.